Boa noite a todos. Invocando a presença de Deus, considero aberta a 5ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Arealva, ano de 2021. Gostaria de pedir ao vereador Paulo Sérgio que fizesse a leitura do Salmo 15 da Bíblia Sagrada. O verdadeiro cidadão dos céus. Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro como usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Obrigado, vereador. Solicito a primeira secretária, vereadora Nelly, que faça a leitura da ata da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de março de 2021. Boa noite a todos. Ata da 4ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Arealva, no ano de 2021. Aos 15 dias do mês de março de 2021, em horário alterado por conta da pandemia do Covid-19, na sala das sessões da Câmara Municipal de Arealva, sob a presidência do vereador Paulo Sérgio de Azevedo, foi realizada a 4ª sessão ordinária da 18ª legislatura. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores em número legal. O presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura de Isaías, capítulo 65, versículos de 17 a 21, da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou à primeira secretária, vereadora Nelly de Oliveira, a leitura da ata da 3ª sessão ordinária, realizada no dia 1º de março de 2021. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, pede ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio Longo, para que faça a leitura dos ofícios número 31 e 36 de 2021, do setor de engenharia municipal, em resposta aos requerimentos 1 e 3 de 2021, e a leitura do parecer número 3 de 2021, da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Arealva, referente aos requerimentos do vereador João Nicolau Nicoliello de Souza. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário para que faça a leitura das indicações escritas, que são as seguintes: indicação 54/2021, datada de 15 de março, de autoria do vereador Walter Tadeu Marmol, que vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal avaliação de possibilidade do retorno de fornecimento de lanche aos pacientes que viajam a Bauru usando o transporte público municipal micro-ônibus, para consultas nos ambulatórios de referência. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O vereador João Nicolau, no uso da palavra, diz que gostaria de indicar ao Executivo Municipal uma caçamba para recolhimento de entulhos e lixos na entrada Jaguaci e na fábrica de óleo de abacate, um pouco à frente da entrada do bairro de Santa Isabel, porque ali e nos arredores dos bairros não há coleta de lixo. Diz que a falta de uma caçamba ali no local está afetando o trabalho da empresa, por não ter onde descartar o lixo. Os moradores acabam descartando em frente da citada empresa. O presidente diz que, com essa fala sobre a caçamba, hoje mesmo ele recebeu algumas reclamações sobre isso, principalmente sobre a caçamba perto do pesqueiro, na pista, que vive cheia. Então pede
se é possível colocar mais uma ou até mesmo que se estude mudá-la de local. O vereador João Nicolau diz então que, se for possível, aproveitando a deixa, que o poder público pudesse direcionar essas caçambas para um lugar com maior fluxo de pessoas para gerar uma maior fiscalização, porque ele mesmo sabe que há problemas quanto ao descarte de lixo nesses locais. Não havendo mais manifestações dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede à primeira secretária que faça a leitura da mensagem do Executivo 17/2021 e do projeto de lei número 20, de 11 de março de 2021, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Prosseguindo, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 20 de 2021. Prosseguindo, pede ao segundo secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo 18/2021 e do projeto de lei número 21, de 11 de março de 2021, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Prosseguindo, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 21/2021. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para os vereadores fazerem suas considerações finais. O presidente diz então que toda essa nova etapa que eles estão passando nessa fase vermelha é para avisar que esse fechamento do comércio, essa limitação da circulação das pessoas, iria, claro, gerar polêmicas e descontentamentos, o que é, em parte, aceitável. Diz que é claro que as pessoas precisam trabalhar, sair, porém o número de casos de Covid em Arealva aumentou muito nos últimos dias e que há um ano atrás ele já falava aqui do perigo que ia ser quando a gente tivesse um paciente no nosso município precisando de leito de UTI e ele não teria. E foi o que aconteceu. Precisamos de um leito e não o tivemos, já que Bauru atende a Bauru e mais de 30 cidades da região, e no dia que Arealva precisou de um leito, haviam mais de 30 pessoas esperando por esse mesmo leito. Diz que muitas pessoas o questionaram sobre Arealva ter respiradores, e diz que temos sim 8 respiradores na Santa Casa, e que cada um deles tem sua função definida dentro do hospital, não só para uso de Covid, e se caso alguém precisasse utilizá-lo, esse paciente primeiramente seria estabilizado, já que não contamos com UTI, e sim com uma sala de emergência, e pedir vaga para esse paciente, pois ele vai precisar de atendimentos a mais nesse caso, e que infelizmente chegou o momento de precisarmos de uma vaga e não ter. E isso não aconteceu só aqui, mas também em diversas outras cidades. Diz que esse vírus pega sim, e a única maneira de evitá-lo é mantendo o distanciamento, usando máscara e com higiene. E que dá sim para trabalhar, porque ele próprio está trabalhando no hospital há mais de um ano com esse vírus, mas com toda a proteção que é recomendada. Mas que infelizmente as pessoas não mais respeitam isso, que se aglomeram nos locais e não usam máscaras, fazem festas clandestinas e diz que o momento não é para isso. Diz que ele compara o coronavírus a um incêndio numa floresta e que se houver uma faixa de areia, o fogo chegará ali e cessará. Ou seja, se todo mundo se proteger, o vírus não vai pegar. E se chega nesse extremo de termos que fechar tudo, é porque as pessoas não estão fazendo direito. Diz que é difícil sim para todo mundo, mas que chegou num ponto de colapso da saúde e que não está existindo vagas. E que o padrão da doença mudou. Antes eram os idosos e doentes, agora não. Os mais jovens estão pegando e morrendo.
Pede então paciência e que eles estão trabalhando em alguns pontos para ver o que pode ser feito para amenizar o sofrimento dos comerciantes, mas que a precaução contra a doença precisa ser feita porque nós não temos estrutura para o colapso da saúde aqui em Arealva. Necessitando assim de ajuda de um hospital de referência em Bauru, mas que lá também não há vagas e que o sistema está sobrecarregado. E que, infelizmente, tudo isso virou palco para brigas políticas e que o que se precisa é de raciocínio, que se você se cuidar, o vírus não pega. Se você precisa sair para trabalhar, vá, mas sempre se protegendo. Diz que, infelizmente, chegamos nesse ponto e que teremos que cumprir o decreto, tanto do governador como do prefeito, e que eles terão que enfrentar isso juntos e pedir a Deus que essa doença não leve mais ninguém de nossa cidade. Porque ainda mais muitos aqui que estão doentes e que estão internados em estado grave e que ninguém mais quer ter perdas. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou a ordem do dia, agradece a presença de todos os vereadores e convidou-os para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 5 de abril de 2021, e diz que nessa sessão serão discutidos e apreciados as contas do Executivo Municipal referente ao exercício 2018 e declarou encerrada a presente sessão. Arealva, 15 de março de 2021. A ata está em votação. Vereador Walter. Vereadora Séfora. Vereador Erisvaldo. Vereadora Nelly. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Newton Cardoso. Vereador João Nicolau. Vereador Hector. Declaro aprovada a ata da 4ª sessão ordinária de 2021. Continuando, gostaria de pedir ao... Só um minutinho aqui. A primeira secretária, a vereadora Nelly, que faça a leitura da ata da 2ª sessão extraordinária, realizada no dia 22 de março de 2021. Ata da 2ª sessão extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Arealva do ano de 2021. Aos 22 dias do mês de março de 2021, em horário regimental, na sala das sessões da Câmara Municipal de Arealva, sob a presidência do vereador Paulo Sérgio de Azevedo, foi realizada a 2ª sessão extraordinária da 18ª legislatura. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores em número legal. O presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 15 da Bíblia Sagrada e deu início aos trabalhos da ordem do dia, solicitando a primeira secretária, vereadora Nelly Oliveira, a leitura da mensagem do Executivo 19/2021 e do projeto de lei número 22, de 19 de março de 2021, que dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentando na forma da lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. Prosseguindo, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Prosseguindo e não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o projeto de lei número 022 de 2021 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei 22 de 2021. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou a ordem do dia, agradece a presença de todos os vereadores e convidou-os para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 5 de abril de 2021, e declarou encerrada a presente sessão. Arealva, 22 de março de 2021. Obrigado, vereadora. A ata está em votação. Vereador Hector. Vereador João Nicolau. Vereador Newton Cardoso. Vereador Paulo Sérgio. Vereadora Nelly. Vereador Erisvaldo. Vereadora Séfora Faria. Vereador Walter. Declaro aprovado a ata da 2ª sessão extraordinária de 2021. Continuando, gostaria de pedir ao 2º secretário, vereador Paulo Sérgio,
que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Senhor presidente, indicação 55/2021. Séfora Faria, vereadora à Câmara Municipal, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal e ao setor de transporte do nosso município um levantamento da frota de maquinários e veículos em geral em condições de uso e os que não correspondem mais ao uso. Nesta listagem, diagnosticar a situação real do transporte e o local onde se encontra o mesmo. Conter informações da documentação. Justificativa. Diante ao exposto na garagem municipal, nota-se veículos em degradação e outros circulando sem as mínimas condições. Sendo assim, podemos, junto ao executivo, jurídico e o setor responsável, estudar a possibilidade de um leilão dos mesmos, onde irá angariar recursos ao cofre público e futuramente adquirir novas condições para os setores públicos. Arialva, 5 de abril de 2021, Séfora Faria, vereadora. Gostaria de deixar a palavra livre para as indicações verbais dos senhores vereadores. Então, vamos passar para a ordem do dia. Gostaria de pedir ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, que faça a leitura do relatório da segunda Câmara e datado de 14/7/2020, referente ao processo TC 004381.989.18, emitindo parecer favorável à aprovação das contas anuais do exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Arialva. Gabinete do Conselheiro Dimas Ramalho, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Segunda Câmara, sessão 14 de julho de 2020. Prefeitura Municipal de Arialva. Exercício 2018. Prefeito Elson Banuti Barreto. Advogado Cláudio Cofani Nunes, Henrique Santos Padolfelli. Procuradores de conta Rafael Neubert Demarque Costa. Fiscalizada por OR2 DSF II, fiscalização atual OR2 DSF I. Emenda: contas anuais, Prefeitura Municipal, déficit orçamentário, alterações orçamentárias acima do índice inflacionário, peças de planejamento e planejamento municipal, contabilização de precatórios, infraestrutura das unidades de ensino, acessibilidade, transporte escolar, atribuição e escolaridade dos cargos comissionados, pagamento de adicional de insalubridade sem laudo técnico, controle interno, parecer favorável, recomendação, determinação. Primeiro, relatório. Primeiro. 1.1. Em apreciação às contas anuais do exercício 2018 da Prefeitura Municipal de Arialva. 1.2. A fiscalização foi realizada pela Unidade Regional de Bauru, que na conclusão do seu relatório apontou as seguintes ocorrências. A.1.1. Controle interno. Não há exercício efetivo de controle interno. O sistema de controle interno não está regulamentado. Não foram realizados os relatórios periódicos afrontando os artigos 31 e 74 da Constituição. Foi criado o cargo específico para exercer essa função, porém, em caráter comissionado, em afronta à Constituição Federal, pois não se refere à chefia, direção ou assessoramento. Ademais, o mesmo encontrava-se vago em 31 de dezembro de 2018. A2. Planejamento. O índice do exercício de 2017 e 2018 foi C, com risco alto, demonstrando deficiência no planejamento da Prefeitura em análise. Ademais, foram constatadas irregularidades, dentre as quais destacamos diversas falhas estruturais no controle e nas peças de planejamento, alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e
transferência realizado por decreto, contrariando o artigo 167 da Constituição Federal. B11. Resultado da execução orçamentária. Déficit na execução orçamentária sem amparo ou superávit financeiro do exercício anterior, com emissão de alerta por parte deste tribunal. Abertura de crédito adicionais em percentual superior ao permitido na legislação municipal, demonstrando deficiente planejamento orçamentário e desatendendo as recomendações das contas de 2015. B13. Dívida de curto prazo. Necessidade de ajuste pela fiscalização motivado por erro na contabilização de precatórios. B14. Dívida de longo prazo. Ajuste efetuado pela fiscalização em virtude de contabilização equivocada de precatório como dívida de curto prazo, bem como inclusão de dívida decorrente de autuação efetuada pela Receita Federal em razão de compensações indevidas de contribuições previdenciárias realizada em 2014. B15. Precatórios. O balanço patrimonial não registra corretamente as pendências judiciais em reincidência e contrariando as recomendações das contas de 2015. B19. Demais aspectos sobre recursos humanos. Em reincidência, falta de fidedignidade do quadro de pessoal enviado pela origem do sistema Aldesp. Nomeação de servidores para cargos em comissão cuja atribuição não atende ao previsto do artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, com grande parte deles já declarado inconstitucionais, implicando igualmente no descumprimento da recomendação de 2015. B191. Assessoramento jurídico. Falha na conduta do comissionado responsável pela representação jurídica do município. B192. Pagamento de adicional de insalubridade. Pagamento de adicional de insalubridade em contrariedade ao lado técnico das condições ambientais do trabalho da Prefeitura em reincidência. B2. Fiscal. Necessidade de aprimorar a administração tributária visando o aumento da arrecadação. Ativos de iluminação pública não foram detalhadamente discriminados para necessária incorporação patrimonial em contrariedade às recomendações das contas de 2015. Planta genérica dos valores, PGV, não foi aprovada por lei. B31. Bens patrimoniais. Na realização do levantamento geral de bens imóveis, falta de acessibilidade ao andar superior do Paço Municipal em reincidência. B32. Doação de bens. Não foram adotadas providências em relação aos terrenos doados que não estão sendo utilizados para a finalidade proposta. C11. Fiscalização ordenada em 2018. Regularizada as falhas detectadas, só restando a questão de 2 ônibus possuírem mais de 10 anos. C2. Educação. Nem todas as unidades de ensino possuem AVCB. Falta de acessibilidade e necessidade de reparos em escolas. Não houve entrega de uniforme escolar 2018 nem do kit escolar, dentre outras ocorrências. Fiscalização ordenada, farmácia municipal. Maior parte dos apontamentos foi regularizada, somente restando a falta do AVCB e as infiltrações no teto. D2. Saúde. Nem todas as unidades de saúde possuem AVCB. Não há ouvidoria na saúde. Não houve cobertura de 80% dos imóveis visitados para controle vetorial da dengue em todos os ciclos de visita, dentre outras ocorrências. E1. Ambiental. Nem todas as escolas realizam um programa de ação e educação ambiental como preconiza a lei número
9.795 de 99. O município não está habilitado junto ao CONSEMA. Quando ao aterro municipal, animais silvestres convivem com os resíduos do aterro, infringindo a Lei 12.306/10. F1 Cidade. Não há plano de contingência de defesa civil. O município não está cadastrado no Sistema de Defesa Civil estadual, denominado SIDEC. Foram identificadas diversas outras deficiências e fragilidade da administração municipal nessa dimensão do IEGM. G11. A Lei de Acesso à Informação e a Lei de Transparência Fiscal. Em residência, constatamos que não foi disponibilizada remuneração dos servidores do site do Executivo. G1. Fidedignidade dos dados informados ao sistema Aldesp. Foram constatadas divergências entre os dados informados pela origem e aqueles apurados no sistema Aldesp em descumprimento a recomendações de 2015. G3. Não há PDTI, Plano Diretor de Tecnologia da Informação em Residência. O Executivo não possui documento formal publicado que estabeleça procedimentos quanto ao uso do TI pelos funcionários municipais, conhecido por política de uso aceitável ou política de segurança de informação, conforme as normas do ABNT-NBR. Não criou o Serviço de Informações ao Cidadão. Não há legislação municipal que trata de acesso à informação, conforme Lei 12.527 de 2011. Foram identificadas diversas outras deficiências e fragilidades da administração municipal em relação à tecnologia da informação. Denúncia, representações, expedientes. Constatada a procedência parcial de expediente apresentado. H2. Atendimento à lei orgânica, instrução e recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Envio intempestivo de muitas informações ao sistema Aldesp, em residência e em descumprimento das recomendações de 2015. Documentos relativos ao setor de pessoal referente ao Aldesp, fase 3, exigíveis em 2018, foram enviados somente em junho de 2019, somente após requisições. O desatentamento e várias recomendações desse tribunal. 1.3. Contraditório. Devidamente notificados nos termos do artigo 30 da Lei Complementar Estadual número 709/93, evento 76.1, DOI de 22 de agosto de 2019, o responsável pela Prefeitura Municipal de Arialva apresentou justificativa, evento 105. Manifestações das assessorias técnicas. Quanto aos aspectos orçamentário, financeiro, patrimonial e jurídico, as assessorias técnicas opinaram pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, no que foram acompanhadas por sua chefia. Evento 115.1/115.3. 1.5. Manifestação do Ministério Público em contas. O Ministério Público de Contas, MPC, diferentemente das conclusões das assessorias técnicas, opinou pela emissão de parecer prévio desfavorável, devido à ausência de regulamentação do sistema de controle interno, ocorrência de déficit orçamentário de 3,48%, não amparado em superávit financeiro do exercício anterior, excessivo percentual de alterações orçamentárias, falta de fidedignidade dos dados prestados ao sistema Aldesp, servidores ocupantes de cargos em comissão desempenhando funções em dissonância com o estabelecido no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, além de requisitos de ocupação
incongruentes ao desempenho das funções de chefia, direção e assessoramento. Propôs ainda recomendações à origem a respeito dos pontos tratados do item A2, B1, B13, B14, B15, B19, B2, B31, C11, C2, D11, D2, E1, F1, G11, G2, G3 e H2, evento 121.1. 1.6. Índice de efetividade da gestão municipal. Nos últimos 3 exercícios, o município atingiu os seguintes índices de efetividade da gestão municipal. Ano 2016, Educação C, Saúde B, Planejamento B, Fiscal B+, Ambiental C, Cidade C, Governabilidade C e IEGM C+. 2017, Educação C+, Saúde B, Planejamento C, Fiscal B+, Ambiente C, Cidade C, Governabilidade C+, e IEGM C. 2018, Educação C, Saúde B, Planejamento C, Fiscal B+, Ambiental C, Cidade C, Governo C+, e IEGM C+. Os dados do quadro indicam que o município apresentou melhora na nota geral do IEGM C+, em decorrência da evolução do índice Educação. É o relatório. 2. Voto. 2.1. Contas anuais do exercício 2018 da Prefeitura Municipal de Arialva. 2.2. Principais investimentos. Em 2018, a Prefeitura Municipal aplicou os recursos arrecadados das seguintes formas: execução orçamentária. Ensino, Constituição Federal, artigo 212. Execução orçamentária, déficit 3,48%. Ensino, Constituição Federal, artigo 218, 31,50%, mínimo seria 25%. Despesa com profissionais do magistério, ADCT da Constituição Federal, artigo 60, inciso 12º, 66,01%, o mínimo 60%. Utilização dos recursos do Fundeb, artigo 21, inciso 2º da Lei Federal número 11.494 de 2007, 100%, mínimo 95% no exercício e 5% no primeiro trimestre seguinte. Saúde. ADCT da Constituição Federal, artigo 77, inciso 3º, 19,16%, mínimo 15%. Despesa com pessoal, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 20, inciso 3º-B, 49,96%, máximo 54%. 2.3. Demais obrigações legais constitucionais. O município efetuou os repasses à Câmara Municipal em conformidade com o artigo 29-A da Constituição Federal. O município efetuou o recolhimento de encargos sociais. O município quitou os precatórios devidos no exercício, bem como os requisitórios de baixa monta. Dois quatro. Finanças e planejamento. O município registrou déficit orçamentário de menos R$ 950.638,83, correspondente a 3,48% das receitas, porém, totalmente amparado pelo superávit financeiro retificado
do exercício anterior. Ainda o resultado financeiro se manteve positivo em R$ 8.983,95. O município possuía liquidez para honrar todos os compromissos de curto prazo, apresentando R$ 1,64 para cada R$ 1 de dívida. Ocorreu ainda pequeno aumento de 1,22% da dívida de longo prazo. Assim, diante dos resultados apresentados, recomendo que a origem adote medidas voltadas à garantia do equilíbrio das contas, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, valendo-se para tanto do adequado planejamento orçamentário e do acompanhamento contínuo de sua execução, com vista em obter superávit orçamentário nos próximos exercícios. Foram observados os limites e condições impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal referente à dívida consolidada líquida, concessões de garantia, operações de crédito, antecipação de receitas orçamentárias e despesa de pessoal. Porém, o patamar de alterações orçamentárias acima do índice inflacionário, realizada por meio de abertura de créditos adicionais, suplementações, remanejamentos, transferência e transposições no percentual de 18,14% da despesa inicial fixada, demonstra fragilidade no planejamento municipal. Ressaltando que, embora tanto no inciso 8º do artigo 165 da Constituição Federal, como no artigo 7º, inciso 1 da Lei Federal de 4.320/64, não haja determinação expressa que limite o percentual de abertura de créditos suplementares à estimativa de infração, esse tribunal vem reiteradamente recomendando que as alterações da peça de planejamento por intermédio de crédito adicionais, não extrapole o índice inflacionário. No mesmo sentido, diversas falhas no setor de planejamento e nas peças orçamentárias foram relatadas na instrução. Cabe destacar que o índice de efetividade da gestão municipal para o setor de planejamento atingiu o conceito de baixo nível de adequação nos últimos 2 exercícios, indicando a necessidade de maior empenho do responsável da área. Logo, o gestor deverá melhor estruturar o setor de planejamento, permitindo a efetividade da implementação dos programas de governo, medida esta que fica desde já determinada. Determino, por fim, que a prefeitura local contabilize corretamente os seus saldos de precatório, de modo a sanar divergência entre o saldo constante do balanço patrimonial e apurado pelo Tribunal de Justiça. 2.5. Ensino. O Executivo Municipal aplicou na educação básica o percentual de 31,50% em observância ao piso de 25% estabelecido no artigo 212 da Carta Magna. Empregou ainda 66,01% do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, dando cumprimento ao artigo 60, inciso 12º, do ADCT, e aplicou 100% do Fundeb recebido no exercício em apreço, em atendimento ao disposto do artigo 21 da Lei número 11.494 de 2007. Em que pese a aplicação dos mínimos constitucionais e legais do ensino, há aspecto da gestão educacional que merece reparo, principalmente no que se refere. O município não utilizou nenhum programa específico que desenvolveu as competências de leitura e escrita dos seus alunos na rede municipal. Não houve entrega de uniforme escolar 2018 nem o kit escolar. Falta de acessibilidade e necessidade de reparo em escolas. Inconformidade verificada em fiscalização ordenada no transporte escolar.
Irregularidade na infraestrutura foram constatadas nas unidades de ensino do município. Portanto, determina a prefeitura local imediatas providências a fim de providenciar os devidos reparos em suas escolas. Da mesma forma, determino que o Executivo providencie imediatamente os autos de vistoria do Corpo de Bombeiro para todos os prédios públicos. Considerando o artigo 23, parágrafo único, 15, artigo 139, inciso 2º e 142 da Constituição Estadual e o previsto artigo 4º, inciso 8º da Lei Complementar número 1257, de 6 de janeiro de 2015, determina o envio de cópia do relatório e fiscalização e deste voto ao Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. A unidade de fiscalização aponta que há problema de acessibilidade em algumas escolas. Nesse sentido, é imperioso recomendar à origem que adapte seus próprios municipais para dar pleno atendimento aos ditames da Lei número 10.098 de 2000 e 13.146 de 2015, de modo a garantir que toda e qualquer pessoa com necessidade especial ou mobilidade reduzida possa transitar por espaços públicos sem que sejam encontradas barreiras que impossibilitem o convívio ou trânsito social em área de acesso, circulação ou permanência. Além disso, em fiscalização ordenada no município, foram encontradas diversas irregularidades no transporte escolar de aluno. Diante das falhas remanescentes, é importante recomendar que a Prefeitura elabore estudo com vista a identificar as condições de sua frota e seu plano de manutenção preventiva, podendo com isso mensurar os custos de manutenção versus aquisição de novos veículos, além de identificar as reais necessidades de utilização em cada setor da municipalidade. Nesse contexto, determino ao atual gestor municipal a adoção de medidas imediatas voltadas a sanear as inequações constatadas em relação à gestão da área da educação pública do município. No setor de pessoal, constataram-se cargos comissionados que não possuem atribuição com característica de direção, chefia ou assessoramento, conforme preceitua o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Na mesma linha, foram identificados servidores em comissão cujo nível de escolaridade exigido por lei é incompatível com suas atribuições. Sobre esse aspecto, conveniente destacar que os cargos em comissão devem ser utilizados nos casos permitidos pela Constituição Federal, ou seja, no desempenho das funções de assessoramento, chefia e direção. Portanto, recomendo que o Executivo promova as adequações necessárias e inicie projeto de lei regulamentando as atribuições dos cargos do quadro de pessoal, efetivos e comissionados, no termo do artigo 37, inciso 2 e 5º da Carta Magna, e exige a formação compatível com as funções desempenhadas. No que se refere aos pagamentos de adicional de insalubridade, verifico que a Prefeitura concedeu benefícios sem a definição de critérios objetivos para a fixação do seu valor e sem amparo em laudo médico que especificasse a insalubridade das atividades desenvolvidas. De forma, recomendo ao Executivo local que respeite os critérios técnicos e conceda adicional de insalubridade somente para os casos expressamente previstos no lado técnico das condições de ambiente de trabalho, cessando imediatamente os pagamentos indevidos. Apontamento remanescentes. Os trabalhos da fiscalização evidenciaram várias falhas no setor de controle interno, que sequer foi regulamentado em desatendimento ao artigo 33 e 74 da Constituição Federal.
Igualmente, não foi designado o responsável pelo setor e o cargo específico para exercer essa função é comissionado. O sistema de controle interno tem papel essencial no aprimoramento da gestão mediante da avaliação do desempenho das atividades do Executivo, a conferência da exatidão e fidelidade dos dados contábeis, a análise dos resultados econômico-financeiros quanto à eficácia e eficiência, a adoção de providência voltada ao saneamento de irregularidade do exercício corrente e comunicação de ilegalidade e outras ocorrências ao Tribunal de Contas do Estado. A despeito disso, as ocorrências registradas pela fiscalização revelam a necessidade de adoção de providência voltada ao aprimoramento no setor, objetivando uma atuação mais efetiva e eficiente, além de regulamentação urgente, medidas que ficam desde já determinadas. Com relação às falhas descritas no item G1.1, a Lei de Acesso à Informação e a Lei da Transparência Fiscal, informo que às vésperas desse julgamento, acessei o portal da Transparência da Prefeitura e constatei que as irregularidades foram sanadas pela origem. Finalmente, deverá a equipe técnica verificar, em próxima inspeção em loco, o desfecho das medidas anunciadas pela origem em relação às doações de terrenos situadas no Distrito Industrial. As demais falhas apontadas pela fiscalização podem ser relevadas, recomendando-se a adoção de medidas corretivas para que não se repitam nos exercícios futuros. 2.8. Conclusão. Voto pela emissão do parecer favorável à aprovação das contas anuais do exercício 2018 da Prefeitura Municipal de Arialva, excetuando os atos pendentes da apreciação por essa Corte. Determino à margem do parecer a expedição de ofício à origem com as seguintes recomendações e determinações. Planeje e acompanhe a execução do orçamento com vista a obter superávit no próximo exercícios. Recomendações. Alteração da peça de planejamento por intermédio de créditos adicionais não deve extrapolar o índice infracionário. É recomendação. Aperfeiçoe o setor de planejamento municipal. Regularize os problemas de contabilização de seu saldo de precatório. Determinação. Providencie os devidos reparos em suas escolas. Determinação. Adapte seus próprios municipais de modo a garantir que qualquer pessoa com necessidade especial ou mobilidade reduzida possa transitar por espaços públicos sem que sejam encontradas barreiras que impossibilitem o convívio ou trânsito social em área de acesso, circulação ou permanência. Recomendação. Elabore estudo com vista a identificar as condições de sua frota e seu plano de manutenção preventiva. Recomendação. Regularize as inecações constatadas na área da educação pública do município. Determinação. Providencie imediatamente os autos de vistoria do Corpo de Bombeiro para todos os prédios públicos. Respeite os critérios técnicos e conceda adicional de insalubridade somente para os casos expressamente previstos no laudo técnico. Determinação. Estruture e regulamente o setor de controle interno. Determinação. Cumpra as instruções, recomendações e determinações do Tribunal de Contas. Determinação. Adote medidas objetivando não reincidir nas demais falhas apontadas pela fiscalização. São recomendação. A fiscalização verificará no próximo roteiro, em loco, todas as ações efetivamente executadas pelo atual gestor em relação às recomendações e determinações. Propondo a remessa de cópia do relatório da fiscalização e desse voto ao Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo,
para a ciência e eventuais providências sobre o auto de vistoria dos prédios municipais. É com voto. Dimas Ramalho, conselheiro. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Gostaria de pedir à primeira secretária, vereadora Nelly de Oliveira, que faça a leitura do parecer referente ao processo TC 004-381-989-1.8. Prefeitura Municipal de Arealva, exercício 2018, prefeito Elson Banuto Barreto, advogados Cláudio Cofani Nunes e Henrique Santos Pandolfelli. Procuradores de conta, Rafael Neuben Demarche Costa, unidade fiscalizadora UR2, fiscalização atual UR2. Ementa. Contas anuais, Prefeitura Municipal, déficit orçamentário, alterações orçamentárias acima do índice inflacionário. Peças de planejamento e planejamento municipal. Contabilização de precatórios, infraestrutura das unidades de ensino, acessibilidade, transporte escolar, atribuição e escolaridade dos cargos comissionados, pagamento de adicional, de insalubridade sem laudo técnico, controle interno, parecer favorável, recomendação, determinação. Execução orçamentária, efetivado e estabelecido. Ensino, efetivado 31,5%, mínimo 25%. Despesas com profissionais do magistério, efetivado 66,1%, mínimo 60%. Utilização dos recursos do Fundeb, 100%, mínimo de 95% no exercício e 5% no primeiro trimestre seguinte. Saúde, 19,16%, mínimo de 15%. Despesas com pessoal, 49,96%, máximo estabelecido 54%. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acorda a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 14 de julho de 2020, pelo voto dos conselheiros Dimas Ramalho, relator, Renato Martins Costa, presidente, e do auditor substituto de conselheiro Márcio Martins de Camargo, e Câmara decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas anuais referente ao exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Arealva, ressalvando os atos pendentes de apreciação por esta Corte de Contas. Determinou outro sim, à margem do parecer, a expedição de ofício à origem com as recomendações, alertas e determinações constantes do voto do relator juntado aos autos, devendo a fiscalização verificar todas as ações efetivamente executadas pelo atual gestor em relação às recomendações e determinações, no próximo roteiro in loco. Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, Rafael Antônio Baldo. Ficam desde já autorizadas vista e extração de cópias dos autos aos interessados em cartório. Publique-se, São Paulo, 14 de julho de 2020. Renato Martins Costa, presidente, Dimas Ramalho, relator. Pedir para a vereadora Nelly de Oliveira a leitura do parecer 1 de 2021 da Comissão de Economia e Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Arealva. Parecer 1 de 2021. Relator, Walter Tadeu Marmol. Interessado, Erisvaldo Cavalcante Vitalino. Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos. Assunto: apresentação de parecer. O vereador que esta subscreve tem a relatar que, conforme determinação do artigo 66 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o presidente da Casa encaminhou para análise desta comissão o parecer prévio exarado pela segunda Câmara
do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 14/7/2020, referente à prestação de contas do prefeito, senhor Elson Bonucci Barreto, relativas ao exercício financeiro 2018, o qual emitiu parecer favorável às contas da Prefeitura, além de constar no voto do relator recomendações e determinações. Após análise da documentação recebida pelo Tribunal de Contas, foi observado e apontadas algumas falhas, com a expedição de ofício à Prefeitura, determinando algumas recomendações e correções. Por fim, o excelentíssimo relator conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 14/7/2020, conclui pelo parecer favorável com a aprovação das contas, tendo em vista os índices alcançados pelo município em 2018. Aplicação total no ensino, 31,5%, mínimo de 25%. Investimento no magistério, 66,01%, mínimo 60%. Total de despesas com Fundeb, 100%, mínimo de 95% no exercício e 5% no primeiro trimestre seguinte. Despesas com saúde, 19,16%, mínimo de 15%. Despesas com pessoal, 49,96%, máximo 54%. Transferência ao Legislativo. Efetuou os repasses em conformidade com o artigo 29-A da Constituição Federal. Remuneração dos agentes políticos e encargos sociais em ordem. Precatórios em ordem. De acordo com a fiscalização, foram atendidos os percentuais mínimos de aplicação e investimento nas áreas da saúde e educação, respeitando também os limites gastos com pessoal e as transferências às constitucionais à Câmara, além de manter em ordem os encargos sociais e precatórios. Conclusão. Apoiados nas conclusões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, julgamos pela regularidade da prestação de contas do Executivo no exercício financeiro 2018. Este é o parecer que submetemos à apreciação pelos demais membros desta Igreja Casa de Leis. Arealva, 3 de março de 2021. Walter Tadeu Marmol, relator da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos. Parecer 2021. Relator Erisvaldo Cavalcante Vitalino, interessado Nelly de Fátima Gomes Oliveira, presidente da Comissão de Justiça e Legislação. Assunto: apresentação de parecer. Venho, através desse, apresentar a Vossa Senhoria parecer sobre a análise da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Arealva do exercício de 2018. De acordo com o artigo 60 do Regimento Interno, compete à Comissão de Justiça e Legislação manifestar-se sobre os assuntos entregues à sua apreciação, quando seu aspecto constitucional, legal e jurídico, quando solicitado seu parecer por imposição regimental ou deliberação pelo plenário. No caso, em exame, cuida-se da prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício financeiro 2018, que teve parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, favorável à sua aprovação. Vale ressaltar que, na conclusão de seu relatório, a fiscalização apontou algumas falhas que podem ser relevadas e recomendou ao atual gestor municipal a adoção de medidas corretivas para que não se repitam nos exercícios futuros. Conclusão. Assim sendo, tendo em vista o parecer do Tribunal de Contas e adotando os fundamentos nele contidos, esta comissão opina e emite parecer pela aprovação das contas do município no exercício de 2018, acatando integralmente o parecer do Tribunal de Contas 004-4381989/18. Arealva, 2 de março de 2021. Erisvaldo Cavalcante Vitalino, relator da Comissão de Justiça e Legislação. Obrigado, vereadora Nelly. Bom, o parecer do Tribunal de Contas está em discussão.
colocar em votação. O parecer está em votação. Vereador Walter. Vereadora Séfora. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Aprovado. Vereadora Nelly. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Newton Cardoso. Aprovado. Vereador João Nicolau. Aprovado. Vereador Hector. Aprovado. Declaro aprovado em primeira discussão o parecer 1 de 2021 do Tribunal de Contas referente... Desculpa, me perdi aqui. 1 de 2021 da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos. Não, peraí, eu acho que eu me confundi mesmo, perdão. Declaro aprovado o parecer do processo do Tribunal de Contas 004-381-989.18. Gostaria de deixar a palavra livre para as considerações finais dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Séfora. Boa noite a todos, senhor presidente, a quem nos assiste. Eu gostaria de deixar aqui, eu não posso deixar de agradecer essa pessoa que nós perdemos essa semana, o senhor Nelson Leuteviller, e deixar meus sentimentos para a família, mas dizer o quanto o seu Nelson significou para a nossa cidade, o quanto ele se dedicou. É um exemplo para ser seguido, é um grande homem que passou por nós e deixou as suas sementes frutíferas, Vila Vicentina, Santa Casa. Todos os que rodeavam ele sempre se sentiam acolhidos. A gente escuta relatos, histórias, de que nunca se promoveu diante de nada, que sempre foi um homem íntegro. E essas pessoas devem sim ser lembradas, homenageadas, e que sirvam de exemplo para esses jovens que vêm vindo, para a nossa comunidade. Então eu deixo aqui a minha homenagem, e eu tenho certeza que os demais também, a toda a família Leuteviller, pela essa grande perda que nós tivemos. Quero deixar essa homenagem para ele. Gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 15 de abril, e declaro encerrada a presente sessão.